Estou falando isso porque hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o escritor piauiense, tá? Que é o José Filho, que veio hoje aqui para conversar com a gente, né, José Filho? Para falar sobre essa questão do equilíbrio emocional, tanto no esporte como também na vida. E esse assunto ele é interessante, que nos chamou a atenção, porque a tenista japonesa Naomi Osaka e o nadador americano Michael Phelps, na verdade, declararam, sofrer de ansiedade e também de depressão. E hoje, quem veio aqui conversar com a gente sobre o assunto e vai poder nos falar um pouco mais, porque logo mais tarde também ele vai levar essa informação para todo o público, é ele. A história não tá para brincadeira, não é só no esporte, na verdade é na vida, porque quando a gente fala de esporte, é um profissional que está ali sendo visto por muita gente, mas é um ser humano, assim como qualquer outro que pode estar passando pela mesma situação, não é isso, José Filho? Bom dia e muito obrigado, Vanusa, por estar aqui mais uma vez, a toda a sua equipe e também a todos os telespectadores do Bom Dia News. Sim, o emocional ele é fundamental, porque muitas pessoas se preparam tecnicamente, racionalmente, mas o lado cognitivo, muitos neurocientistas associam ao lado esquerdo do cérebro, estudos apontam isso, que é um lado mais lógico, mais matemático, mais racional. Mas o lado direito, aqui no Ocidente, já se sabe, é público e notório que a gente deixa um tanto de lado. No Oriente, não. Então, na Índia, na China, no Japão, eles trabalham muito a meditação, a beleza das cores, então dos detalhes, dos toques, da decoração. Então, é diferenciado. Eles tendem a equilibrar um pouco mais essa questão do esquerdo com o direito. Então, são sinapses nervosas que são muito trabalhadas do lado esquerdo. Essas conexões neurais são muito ativadas do lado esquerdo do cérebro. E a gente tende a ir muito para o racional. E aí chega na hora de uma grande competição, como a Simone Biles, que é um fenômeno. Há 15 dias atrás eu publiquei uma matéria, um artigo no jornal que eu falei sobre isso. E estava na véspera das duas últimas competições. Ela já tinha desistido de uma, depois de outra, e na última ela foi. Mas a gente viu que ela teve a coragem, diante da imprensa internacional, de dizer que, abre aspas, eu preciso cuidar da minha saúde mental. Isso foi esplêndido. Foi perfeito. Aí ela disse, eu não tenho que dar conta de tudo para exatamente o que os outros querem de mim. É porque Fantástico. Menos dia mais dia, esta situação ia ser grave, primeiro para ela, e para ela duas vezes. Porque ela ia ter ela se cobrando porque não parou, ela se cobrando porque fracassou, porque o não, a situação, ela não estava bem, ela provavelmente fazer algo que não era bom para ela, correria o risco de naquele momento fracassar para os olhos dos outros. E depois dessa situação ainda vinha a crítica dos outros, porque muitas vezes a gente vive do que as pessoas podem pensar ou falar da gente. E isso é muito grave, você tem que se preocupar sim, tentar seguir a linha que vá fazer bem para você e para as demais pessoas, porque nós precisamos disso aqui na Terra. Mas a gente tem que se preocupar principalmente com a nossa saúde. Se você não está saudável, você está fazendo mal para você e vai fazer mal para com os outros de alguma forma. Vai fazer mal em todos os sentidos, mas a sua preocupação tem que começar com você. Quando você falou agora há pouco da história do não, quando você coloca o não na mente, automaticamente você já está preparado para um erro. Eu vou te contar uma história, José Filho, rápida, interessante, que aconteceu já comigo no passado. Apresentadora de TV. Quando eu sabia que tinha que ir para a tela, no início, e que algo era novo e que eu tinha que experimentar esse novo, automaticamente a minha mente dizia que eu iria errar. O boicote. Né? E automaticamente, quando eu ia falar uma palavra X, eu imaginava que eu ia errar naquela palavra. E de fato eu errei naquela palavra, mesmo não querendo errar. Não querendo errar. Não querendo errar, aí entra a tua história. Sim. Que você falou que o não nos coloca ao ponto de realmente errar, de realmente fracassar, de realmente dizer, você não é capaz. É isso? É um boicote, então? É um boicote do inconsciente que Freud estudou tão brilhantemente e trouxe à tona para o mundo todo. E ainda hoje, 100 anos depois de Freud, a gente ainda estuda o inconsciente. E, Vanusa, aí eu faço uma autocrítica, né? Eu vou entrar na crítica porque eu sou, modéstia à parte, um professor, um educador. Claro! Então eu comecei aos 13, eu tenho 49, quase 50 anos, então eu estou há 33 anos, quase 36 anos, na verdade, em sala de aula.
E quais são as chamadas boas escolas? Ah, tem laboratório de informática. Beleza. Uau, tem laboratório de matemática, tem laboratório de química, de física. Tem alguma coisa do psicológico? Tem algum laboratório, por exemplo, prática de yoga, de meditação, de autoanálise? Não tem. Então, o que é que a gente está focando? Lado esquerdo do cérebro. Lado esquerdo do cérebro, números. Você tem que fazer, sei lá, 80 pontos, 90 pontos de 100. Sim. E as questões do emocional? Se discute os problemas familiares, os vícios do celular, os vícios do WhatsApp, o namorado que terminou, e etc. Não. E aí, quando menos espera, vem na televisão o filho de uma cantora que cometeu um suicídio. Então, o suicídio só é discutido quando surge dentro da sua casa? Ou não, né? Entende? Ou não, porque muitas vezes isso. você fala, não, você não pode falar isso, porque senão vai trazer... Não, e ela foi corajosa, né? Demais. A cantora, ela veio à tona, assumiu a dor, o choro, mas aquilo alertou muita gente. Porque muitas mães e muitos pais voltaram, meu filho, vem cá, vamos conversar. Esse caso dessa atleta japonesa também agora, né, e desse americano, foi depois do caso da Simone. Significa dizer, quantas pessoas estão guardando isso dentro de si? E é como as pessoas dizem, às vezes você guarda uma coisa dentro de você que para você chegar onde você chegou, foi muitos anos atrás que você já vinha trazendo isso como raiz. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter vida, e a gente tem que ter vida de qualidade, a gente tem que parar muito com essa questão do julgamento. A gente julga demais. Quando eu falo a gente, eu me coloco no contexto porque eu não sou perfeita. Nós, seres humanos, temos que ser capazes de dizer que a gente é falho. Sim. Né? O ser humano gosta muito de dizer o outro. A apresentadora fala para com o outro. Não, a apresentadora também erra, a apresentadora é humana, a comunicadora, ela também está tentando ser melhorada todos os dias. E a gente precisa dizer isso. Essa história das redes sociais, essa história da nova tecnologia fez as pessoas viverem de uma farsa. E tem muita gente pagando caro. O que acontece para aquela pessoa que pagou tão caro e que não tem mais como reverter o quadro? Ela precisa ressignificar e ver que a complicado, vida é cheia de N possibilidades. Sim. Essa porta se fechou, mas essa janela se abriu. Tem sempre um espaço para alguma coisa, só não vai ter se você desistir de você, né? E você não pode. Então, hoje ele veio para falar para a gente que a gente pode trabalhar, podemos ter esse equilíbrio, não podemos? E sim, porque os orientais eles buscam viver com mais equilíbrio do que a gente. A Índia, por exemplo, tem muitos problemas? Tem, mas é um país de mais de 1 bilhão de habitantes. Sim. É a China em primeiro lugar em termos de população, depois vem a Índia. Mas na Índia se cultiva há milênios a questão da meditação, desse autoconhecimento, assim como na filosofia antiga lá na Grécia também. Então a gente precisa debater mais. A filosofia entre as crianças não se debate. Filosofia só é vista no ensino médio e olhe lá porque cai no Enem. E um grupo de parlamentares do Brasil tentou tirar filosofia, sociologia e educação física. Ia ser opcional. Aí ninguém ia dar. Muito complicado. Infelizmente. Muito complicado. Então, por isso que nós trouxemos hoje para Teresina uma live presencial, é o bate-papo filosófico. Então, a ideia é de ter uma vez por mês um cafezinho, numa livraria. Nós temos várias em Teresina. Hoje vai ser num shopping de Teresina, de 19 às 20. Mas para o público que está em casa, a gente vai usar a telinha, vamos usar uma transmissão ao vivo. A partir de que horas? Às 19 horas. Às 19 horas, através do YouTube? Sim. Né? Perdão, através do Instagram da gente, que é o Editora Vida Oficial. Pronto, nós certo. somos uma editora sem fins lucrativos, então eu estou falando aqui o nosso endereço. Bom. São 2 convidados, o Expedito Falcão, que é muito respeitado, Topíssimo. Descobriu, treinou, né? Teve do lado de Sara Menezes há muito tempo. Não vou perder. E o ex-presidente da da Associação, né, ou do Conselho Regional de Psicologia do Piauí, que é o Eduardo Moita, que é um psicólogo muito conhecido. Precisamos sim divulgar e precisamos que a população fique atenta e participe. Gente,